Ei, sua abusada! Olha por onde anda. A segundo sargento Luana, integrante da elite do Destacamento de Ações de Comandos, DAC, lançou insultos contra a mulher à sua frente, vestida com uma roupa de ginástica simples e sem graça. No entanto, a mulher que ela acabará de provocar não era uma funcionária civil sem patente, mas sim a general de divisão Helena Siqueira, a vice-chefe do Estado-Maior do Exército, a terceira na hierarquia de comando, capaz de convocar o batalhão de polícia do Exército com um único telefonema. Com apenas um erro arrogante, o orgulho de uma integrante da tropa de elite desmoronou em uma prisão em flagrante, sinalizando o início de um tufão colossal que sacudiria todo o exército brasileiro. Se gostou da premissa da história, inscreva-se no canal e ative o sininho. Obrigado. O Quartel-General do Exército em Brasília, o Forte Caxias. Uma das instalações que sustentam esse colossal complexo é o Centro de Convivência e Bem-Estar, que está sempre movimentado. Militares da ativa em seus uniformes camuflados, servidores civis e suas famílias se misturam ali para desfrutar de um breve momento de paz no dia a dia. A cafeteria, localizada no térreo, estava preenchida pelo aroma forte de café expresso e pelo ar preguiçoso da tarde no Planalto Central. Mas sob essa tranquilidade, uma tensão invisível e uma hierarquia rígida pairavam no ar. Neste lugar, a presença de uma pessoa era particularmente nítida e destoante. Era segundo sargento Luana, pertencente ao Destacamento de Ações de Comandos, sediado em Goiânia, mas em missão na capital. O brevê de comandos em seu ombro, o distintivo de caveira no peito e a boina preta com o brasão da unidade não eram simples adornos. Eram a fonte de um orgulho ardente, quase uma crença de superioridade divina. A sargento Luana estava blindada pela certeza de ser a elite da elite do Brasil, e esse orgulho frequentemente se transformava em arrogância contra os outros. Agora, ela estava na fila para pedir café, e sua paciência estava chegando ao fim. Tudo por causa de uma mulher à sua frente. A mulher vestia um conjunto de ginástica cinza simples, dificultando saber se era militar ou civil. Não havia insígnias, brevéis ou plaquetas de identificação. Apenas a postura impecável, sem movimentos desnecessários, e o cabelo curto e arrumado sugeriam que ela trabalhava em instalações militares. Luana estalou a língua em desdém. Julgou arbitrariamente que fosse, no máximo, uma funcionária administrativa do comando ou uma oficial temporária cumprindo serviço obrigatório. A mulher em questão, Helena Siqueira, estava tranquila. Ela examinava o cardápio detalhadamente e fazia perguntas ao barista em voz baixa sobre a acidez dos grãos de café do Cerrado Mineiro. Essa atitude calma irritou profundamente os nervos da sargento Luana. Diferente dela, que lutava contra cada segundo em treinamentos e operações, aquela mulher parecia ter todo o tempo do mundo só para si. Luana não aguentou e bateu o coturno no chão com força. Toque. O som seco ecoou, mas a mulher à frente não se virou. Essa indiferença feriu diretamente o ego de Luana. Uma sargento dos comandos está aqui atrás e ela ousa ignorar? Pensou. Ei, psiu, Luana soltou a voz. Helena terminou o pedido e, ao invés de entregar o cartão, virou a cabeça lentamente. Em seu olhar não havia qualquer agitação. Havia apenas uma curiosidade pura sobre o que estava acontecendo. Aquele olhar sereno jogou gasolina na raiva de Luana. Não está vendo gente aqui atrás, não? Eu estou morrendo de pressa e você aí fazendo palestras sobre grão de café. Vamos logo com isso. Era uma violação clara de conduta. Alguns olhares dentro do café se voltaram para elas. Helena percorreu lentamente o uniforme e as insígnias da sargento Luana, de cima a baixo. O olhar era frio, como se a estivesse avaliando. Luana sentiu-se ofendida por aquele escrutínio. Como uma mulher que parecia uma civil ousava avaliar a farda de um combatente de elite? Algum problema, sargento? A voz de Helena era baixa e calma, mas carregava um peso inexplicável. Luana, vendo que a mulher não mudou de atitude mesmo após verificar sua patente, sentiu o fio da razão se romper completamente. Pensou que era uma mulher totalmente sem noção de disciplina militar. Ei! Num instante, o ar dentro do café congelou. O tratamento mudou de um chamado genérico para ei.
Isso era uma insubordinação clara e um insulto inimaginável dentro do ambiente militar. Você está me respondendo? Se você come a comida do exército, se apresentar com patente nome é o básico, não é? De qual unidade você é? Diga sua identificação agora, sua abusada. O grito da sargento Luana era o ápice da arrogância. Ela acreditava piamente que seu distintivo de comandos era um poder que valia sobre qualquer um naquela instalação. O simples fato de uma mulher sem patente chamá-la de sargento e encará-la nos olhos era um desafio inaceitável. Todos os sons ao redor cessaram. O barista congelou com a mão tremendo, e os soldados ao redor empalideceram e baixaram as cabeças. A sargento Luana estava desfrutando da situação. Esperava que aquela mulher pedisse desculpas chorando ou, no mínimo, revelasse sua unidade insignificante gaguejando. Mas Helena não se moveu. Em vez de raiva ou pânico, ela encarou Luana com um olhar que misturava profunda decepção e um silêncio gélido. Era como olhar para a birra de uma criança imatura ou verificar uma arma já quebrada. Luana estava prestes a explodir novamente diante daquele silêncio. Foi quando Helena colocou a mão no bolso do agasalho. Luana sorriu com escárnio, achando que ela tiraria uma identidade funcional. Mas o que Helena tirou não foi um crachá civil desgastado. Era um smartphone militar criptografado, envolto em uma capa robusta verde-oliva. Helena manteve Luana em seu campo de visão e pressionou uma tecla de atalho longamente. O sinal conectou na primeira tentativa. Ela abriu a boca. A voz era completamente diferente daquela que falava com Luana momentos antes. Era a voz de comando que movia milhares de pessoas de forma organizada. Gabinete da vice-chefia. Prédio principal. O sorriso triunfante no rosto da sargento Luana começou a endurecer. O prédio principal significava o local onde trabalhavam o comandante do exército e o Estado-Maior, o coração do QGES. Helena ficou em silêncio por um momento, como se houvesse um relatório do outro lado da linha. Seu olhar continuava fixo em Luana. Não. Conecte com o comandante do batalhão de polícia do exército agora. Polícia do exército. Aquelas palavras entraram nos ouvidos da sargento Luana e congelaram seu coração. Instintivamente, ela percebeu que a situação não estava no nível que ela pudesse controlar. Mas já era tarde. Sim, sou eu. Mande uma tropa da PE imediatamente para o café do centro de convivência no térreo. O motivo é... Helena pausou e olhou para a sargento Luana, que estava petrificada. Pela primeira vez, uma emoção passou por seus olhos. Não era raiva, era um desprezo frio. Tem uma sargento do exército aqui cometendo desacato a superior. Desacato. No momento em que a palavra desacato rasgou o ar da cafeteria e atingiu os tímpanos da sargento Luana, seu mundo se estilhaçou. Seu cérebro se recusava a aceitar a realidade. O olhar que brilhava com arrogância começou a tremer violentamente. Superior? Aquela mulher de roupa de ginástica comum, sem uma única insígnia, chamou o comandante da PE diretamente? Quem diabos era essa mulher? A mente da sargento ficou em branco. O pertencimento ao DAC era seu escudo e lança onipotentes. O orgulho de ser uma combatente de elite, a quem nem os oficiais de unidades convencionais tratavam de qualquer jeito. Essa era a base que justificava todas as suas ações. Mas agora a casca dura desse orgulho estava desmoronando sem resistência, como se perfurada por uma agulha afiada. Helena terminou a ligação e enfiou o smartphone de volta no bolso do agasalho de qualquer jeito. Aquele movimento indiferente pareceu a Luana como a lâmina de um carrasco. Helena nem sequer olhou mais para a sargento. Como se olhasse para um documento já despachado, ela pegou o café que havia pedido. Aquela calma, aquela compostura, era uma ameaça avassaladora, de um nível totalmente diferente do que a sargento Luana havia aprendido em toda sua vida nas forças especiais. Os olhares ao redor mudaram. O que antes era curiosidade e um pouco de zombaria, agora se transformará em choque e medo. Alguns soldados não ousavam levantar a cabeça e ficaram paralisados em posição de sentido.
eles não sentiam pena da sargento. Eles temiam por sua própria situação, apavorados por estarem no centro de uma tempestade colossal. Passou-se talvez 1 minuto que pareceu eterno. Vrum! Um som baixo de motor, como se o chão tremesse, espalhou-se por todo o prédio do centro de convivência. Em seguida, ouviu-se o chiar agudo de pneus e o som de vários veículos pesados freando bruscamente na entrada. Não era o som de viaturas de patrulha comuns. Era o rugido dos blindados Guarani e das viaturas de comando do Pelotão de Investigações Criminais Picture da Polícia do Exército. Desembarcar. Entrada tática garantir o perímetro. Com gritos ecoando pelo saguão, policiais do exército equipados com capacetes balísticos, coletes táticos e braçadeiras PEI invadiram o local. O som de seus coturnos batendo no chão de mármore era ensurdecedor. Nas mãos portavam fuzis Inteligência Artificial 2 e alguns carregavam tasers e cacetetes. Não era uma tropa mobilizada para uma simples denúncia de indisciplina. Era uma resposta excessiva, clara, equivalente a uma situação de terrorismo ou proteção de autoridade VIP. E rompendo por entre os policiais armados, um oficial usando uma braçadeira vermelha com as letras douradas entrou marchando a passos largos. Em seu uniforme no lado direito do peito, a insígnia de comandante do batalhão de polícia do exército. As estrelas douradas nos ombros indicavam, tenente-coronel. O tenente-coronel Barros, responsável pela disciplina de todo o QGES, apareceu pessoalmente. Assim que entrou no café, o tenente-coronel localizou Helena instantaneamente na multidão. Sem hesitar um segundo, aproximou-se dela e prestou uma continência enérgica, estalando a mão na têmpora. Comandante. Tenente-coronel Barros, comandante do batalhão de polícia do Exército. A senhora chamou o general? General. Aquele título cortou o último fio de racionalidade que restava a sargento Luana. A única existência no QGES que poderia ser chamada assim por um coronel naquele contexto. A vice-chefe do Estado-Maior do Exército. A terceira na linha de sucessão. Uma general de divisão, 3 estrelas, Helena Siqueira. A visão da sargento Luana escureceu. Suas pernas fraquejaram e ela sentiu que desabaria ali mesmo. A mulher que ela chamou de abusada. A mulher de roupa de ginástica humilde sem patente era a general Helena Siqueira. A general Helena nem piscou para a continência barulhenta do tenente-coronel. Ela tomou um gole lento de café e com um movimento de queixo apontou para a sargento Luana, que estava parada com a alma fora do corpo. Seu olhar continuava frio. Coronel Barros. Sim, general. Afaste essa sargento de suas funções imediatamente e leve-a para a carceragem da P. Inicie o inquérito policial militar formalmente. Era uma ordem e uma sentença. O tenente-coronel Barros virou-se para a sargento Luana. O olhar do comandante, que até pouco tempo estava focado na missão, tornou-se gelado como gelo ao encarar a sargento. Ele verificou o brevê do DAC no ombro dela e estalou a língua brevemente. Forças especiais ou não, cometer insubordinação contra uma general de 3 estrelas dentro do QGES em Brasília era imperdoável. Segundo o sargento Luana. Pelo crime de abuso de autoridade e desacato a superior, dou-lhe voz de prisão em flagrante. P.E. Algeme. Levem-na agora. Assim que a ordem do tenente-coronel caiu, 2 policiais do exército que estavam flanqueando a sargento avançaram sobre ela. Seus braços foram torcidos para trás com rudeza. Clac! Com um grito curto de dor, o som das algemas de metal frio fechando em seus pulsos ecoou por todo o café. Só então a sargento Luana recobrou a consciência. Espere. Espere um pouco. É um mal-entendido. Eu não sabia. Não sabia que era general. Ela gritou desesperadamente. Mas os policiais não tinham intenção de ouvir suas desculpas. Eles empurraram o corpo da sargento com brutalidade em direção à saída, quase arrastando-a. Me solta. Eu sou dos comandos. Vocês não podem me tratar assim. Era o último suspiro.
Gritava como se o nome Comandos fosse a última corda de salvação que a resgataria. Mas o grito era vazio. Os policiais a arrastaram sem se importar. A general Helena observava tudo silenciosamente. Vendo o último esperneio da sargento sendo arrastada, ela murmurou para si mesma, numa voz quase inaudível: "Acha que os comandos são o exército inteiro." Ela segurou seu copo de café e saiu calmamente do café, agora transformado em um caos. Seu olhar já não estava na sargento Luana. Estava voltado para a organização a qual ela pertencia e para o sistema de todo o exército que tornará aquela organização tão arrogante. O grito presunçoso da sargento Luana tinha apenas tocado a ponta de um iceberg gigantesco. A verdadeira fúria da general Helena Siqueira estava apenas começando. Mais terrível do que a dor das algemas frias nos pulsos eram os olhares. A sargento Luana foi arrastada pelas mãos rudes da PE através do centro de convivência. Apenas alguns minutos atrás, era o espaço onde ela reinava como uma rainha. Agora era uma criminosa. Os soldados e civis que antes baixavam a cabeça com medo, agora focavam seus olhos abertamente nela. Nesses olhares havia choque, zombaria e até uma ponta de satisfação. Sua boina preta, seu orgulho, já havia caído no chão e sido pisoteada por alguém suja de poeira. A farda camuflada com o brasão da águia, símbolo das operações especiais, estava amarrotada de forma vergonhosa nas garras da polícia do exército. Destacamento de Ações de Comandos. Esse nome, neste momento, era uma algema pesada e uma marca de vergonha. Ela estava testemunhando vividamente tudo o que construiu ao longo da vida desmoronar impotente por causa de uma única frase arrogante num único momento. A porta de vidro do centro se abriu e ela foi jogada no ar quente e seco de Brasília. Na entrada, o imponente blindado Guarani e a viatura de comando da PE piscavam suas luzes vermelhas de forma indiferente. Não era uma simples condução. Era um exemplo público. Embarque. Com o grito do policial, a sargento foi empurrada para dentro do compartimento traseiro apertado do blindado, quase sendo arremessada. O som da porta pesada de aço se fechando, bam, ecoou, e seu mundo foi trancado em uma escuridão perfeita. O interior do blindado era uma prisão móvel, isolada de todo som e luz externa. Com o rugido do motor, o veículo partiu. A sargento desabou impotente no chão frio de metal dentro do veículo sacolejante. Só na escuridão seu cérebro começou a encarar a realidade. General vice-chefe do Estado-Maior, 3 estrelas, Helena Siqueira. O rosto da mulher que ela ousou chamar de abusada. Aquele olhar frio que não tremeu em nenhuma situação. A voz indiferente que chamou o comandante da PE diretamente. Tudo se encaixou como um quebra-cabeça e um medo colossal subiu pela sua espinha. Ela percebeu dolorosamente o que tinha feito. Não foi uma simples infração disciplinar. Foi um desafio frontal à hierarquia do exército brasileiro, um motim imperdoável. Sua carreira militar. Não, talvez sua própria vida poderia acabar ali. Ao mesmo tempo, o café de onde a sargento Luana sumiu estava sob o controle do tenente-coronel Barros. Ele sabia da gravidade da situação melhor do que ninguém. Não era o desvio de conduta de uma sargento dos comandos. Era um incidente inédito onde a segurança e a autoridade da vice-chefe do Estado-Maior foram ameaçadas. Identifiquem todos os presentes agora e peguem os depoimentos. Não deixem escapar uma testemunha sequer. Quero registrado exatamente o que aquela sargento disse, sem errar uma vírgula. O coronel Barros deu ordens frias. Ele já estava enviando o primeiro relatório via canal seguro de seu smartphone para seu superior direto, o chefe do gabinete do comandante do exército. E simultaneamente, ele previa exatamente para onde as faíscas desse incidente voariam. Para o prédio principal, onde ficava o gabinete da general Helena. E para outro lugar, Goiânia, a centenas de quilômetros dali, sede do Comando de Operações Especiais, COPSP. A notícia se espalhou como um relâmpago pelos canais oficiais do tenente-coronel Barros. A Inspetoria-Geral do Exército foi convocada imediatamente.
O general-inspetor não conseguia esconder o rosto pálido enquanto recebia o relatório. O fato de a vice-chefe ter sido insultada publicamente por uma sargento, e ainda por cima dentro do complexo do QGES, era prova de que a disciplina do exército estava podre pela raiz. E o relatório finalmente chegou ao Centro de Operações do Comando de Operações Especiais em Goiânia. O comandante-general de divisão Roberto Cavalcante. Ele também era um general de 3 estrelas, do mesmo universo que Helena. Mas a vice-chefe do Estado-Maior era, por protocolo, superior a todos os generais de divisão e a número 2 na prática administrativa do Exército. O general Cavalcante, como chefe das forças especiais que valorizava o campo e as operações, tendia a menosprezar os administradores do quartel-general. Especialmente a general Helena, a quem ele considerava apenas uma burocrata de sorte que ganhou estrelas. Mas, no momento em que recebeu o relatório de seu chefe de Estado-Maior em seu gabinete, ele bateu seu bastão de comando na mesa. O quê? A sargento Luana insultou a general Helena e foi presa pela PNQGs agora? O chefe de Estado-Maior soava frio e baixou a cabeça. Sim, comandante. É um ofício que acabou de chegar da Inspetoria do Exército. Foi aberto inquérito por crime de desacato e injúria real, prisão em flagrante. O rosto do general Cavalcante queimou de raiva. Maldita. Não, maldita louca. Com quem ela acha que mexeu? Sua raiva estava mais focada no fato de o alvo ser Helena Siqueira do que na insubordinação da sargento em si. A general Helena era conhecida no exército como uma legalista, apelidada de A Lâmina. Ela tinha uma personalidade oposta à de comandantes de campo como Cavalcante, priorizando sistemas e regulamentos sobre o suor dos soldados. Conecte com o comandante do batalhão agora. Não, eu mesmo vou lá. O general Cavalcante pressentiu que este incidente não terminaria como um simples desvio de uma sargento. A general Helena não perderia essa chance. Ela certamente usaria esse incidente como pretexto para atacar o orgulho das forças especiais, especialmente do DAC. Ela poderia tentar interferir na autonomia das operações antiterrorismo, no orçamento e até no pessoal. Enquanto isso, a general Helena, que estava no centro de todo o tumulto, havia retornado ao seu gabinete no prédio principal do QGES. Ela bebia um chá verde quente em vez do café que comprara pouco antes, como se a confusão não tivesse acontecido. Seu ajudante de ordens, o major, entregou com o rosto pálido o relatório oficial recém-recebido da Polícia do Exército. General, o relatório de abertura de inquérito contra a sargento Luana. Helena não pegou o relatório. Ela olhou para a vista ampla de Brasília através da janela e disse baixinho. Major Ramos. Você acha que o problema é só aquela sargento? O ajudante não ousou responder. A general Helena falou novamente. Sua voz estava calma e profunda. Entre em contato com o comandante de operações especiais. Diga que amanhã de manhã irei pessoalmente a Goiânia. Informe que é uma visita oficial da vice-chefe do Estado-Maior. Os olhos do ajudante se arregalaram. Era extremamente raro a vice-chefe visitar pessoalmente um comando subordinado sem grande aviso prévio. E uma visita devido a um incidente vergonhoso como esse era, na prática, uma declaração de guerra. A general Helena não estava interessada em punir a sargento Luana individualmente. O que ela viu foi a arrogância do DAC, escondida atrás do nome Elite, ignorando a ordem básica do exército. E a ferida purulenta em todo o comando de operações especiais que permitia, e até encorajava, isso. Ela pretendia usar essa oportunidade para extirpar essa ferida pela raiz. Escuridão e vibração. Enquanto o blindado transportava a sargento Luana pelo QGES, isso era tudo o que ela sentia. Era o medo de uma dimensão diferente de qualquer dificuldade que enfrentará no treinamento brutal dos comandos. No treinamento de resistência a interrogatório, havia um cenário e dispositivos de segurança. Mas agora era a realidade. Uma realidade fria e cruel da qual não podia escapar. O blindado parou com um som pesado e a porta traseira se abriu. Com a luz ferindo seus olhos, ela foi arrastada para fora novamente.
Ela havia chegado à sede do batalhão de polícia do exército. O local por onde passavam todos os suspeitos de crimes militares antes do tribunal. Guiada pelas mãos dos policiais, ela passou por corredores frios e foi empurrada para uma sala de interrogatório estreita e sem janelas. Aguarde aqui. Com a ordem fria, a porta de ferro se fechou. Uma mesa e cadeiras solitárias, e uma luz fluorescente fria iluminando tudo. A sargento sentou-se na cadeira segurando os pulsos onde as algemas haviam sido removidas. As marcas vermelhas já estavam nítidas. Apenas uma hora atrás, ela era a combatente de elite que desprezava uma civil enquanto discutia acidez de café. Agora, não havia mais nada. Apenas a suspeita de crime grave, Sargento Luana. Quanto tempo passou? A porta de ferro se abriu novamente e o tenente-coronel Barros, que ela vira antes, entrou. Ele segurava uma pasta de arquivo. Sentou-se em frente a ela e olhou para o rosto da sargento sem expressão. Não havia um pingo de compaixão em seu olhar. Segundo o Sargento Luana, a voz do coronel era baixa e seca. Você tem noção do que fez? Luana tentou abrir a boca, mas a voz não saiu. O coronel abriu a pasta sobre a mesa. Era a ficha funcional dela. Destacamento de Ações de Comandos, curso de Forças Especiais, 2 missões de paz no exterior, destaque em vários treinamentos. Impressionante. Deve ser chamada de 01 lá nos comandos. Aquelas palavras soavam agora mais cruéis do que qualquer elogio. Mas escuta, sargento. O coronel tirou os olhos do papel e a encarou. Você conhece o artigo do Código Penal Militar sobre desacato a superior, certo? Especialmente quando cometido publicamente, a pena é pesada. Luana conseguiu soltar a primeira frase com a voz trêmula. Eu não sabia. É verdade. Se eu soubesse que era general, como eu ousaria? Não sabia. O coronel riu com escárnio. Acha que isso é desculpa? Se alguém está sem patente, é automaticamente inferior a você? Esqueceu onde está? Este é o quartel-general do Exército Brasileiro. Até a senhora da limpeza que passa por aqui pode ser uma servidora do Ministério da Defesa. E você ousa chamar alguém de "ei, sua abusada", sem nem saber a unidade? O fato de ser dos comandos te dá um salvo-conduto para essa arrogância? A repreensão do coronel perfurou o peito de Luana como uma faca. Ele empurrou uma folha de papel para ela. Declaração de próprio punho. Escreva tudo o que você disse no café, sem tirar nem pôr uma vírgula. Com sua própria mão. Era forçar a confissão. Luana lembrou das palavras terríveis que havia cuspido. Ei, sua abusada. No momento em que escrevesse aquilo com a própria mão, se tornaria uma prova irreversível. Sua mão tremia segurando a caneta. A força mental de que tanto se orgulhava estava sendo amassada como papel diante do muro colossal do sistema jurídico militar. Enquanto isso, no momento em que a sargento Luana começava a se ajoelhar diante da lei, o gabinete do Comando de Operações Especiais em Goiânia estava gelado. O general Roberto Cavalcante andava pela sala como uma fera enjaulada. Diante dele, o coronel Oliveira, comandante do batalhão da sargento, e o subtenente do comando estavam de cabeça baixa, mal conseguindo respirar. O general Cavalcante jogou na mesa o ofício que acabará de chegar do QGES, visita oficial da vice-chefe do Estado-Maior e inspeção de disciplina nas tropas especiais. Isso faz algum sentido? Nossas forças especiais vão passar por inspeção de disciplina por burocratas do QG? E logo por aquela mulher? A raiva do general Cavalcante tocava o céu. Sua fúria era focada no fato de que a general Helena usaria o incidente para invadir seu santuário, as forças especiais. Ele nunca a reconheceu como uma igual de 3 estrelas. Achava que ela era alguém de gabinete que ganhou a patente por política, sem experiência de combate real. E agora ela ousava vir inspecionar a tropa mais letal do país. E a Luana? O que aconteceu com ela? Está presa na carceragem da PE em Brasília, general, respondeu o coronel Oliveira com voz sumida. Maldição!
Uma idiota joga merda no ventilador da unidade inteira. O general fuzilou o coronel com os olhos. O que você vai dizer para a general Helena amanhã? Vai pedir desculpas pela gestão da tropa? Ouça bem. A voz do general ficou fria como gelo. O alvo da vice-chefe não é só a sargento Luana. Sou eu. E ela quer cortar a cabeça das forças especiais inteiras. Ela quer nos ver curvados. Ele olhou pela janela e continuou. Mas isso não vai acontecer. A partir do momento em que ela pisar aqui amanhã, não mostrem nenhuma falha. Todo o efetivo em prontidão, equipamento, instalações, treinamento. Quero tudo perfeito, sem um grão de poeira. Ele se virou para o coronel Oliveira. Prepare uma demonstração antiterrorismo de nível máximo para amanhã. Quero que ela não consiga nem abrir a boca. Mostrem porque somos a elite, porque somos o núcleo do exército. Provem que não é lugar para quem só mexe em papel. Não era arrependimento. Era uma preparação para uma demonstração de força clara. O general Cavalcante planejava esmagar a inspeção de disciplina da general Helena com poder bruto. Ele julgou erroneamente que ela ficaria intimidada com o poder de combate avassalador e a atmosfera assassina das forças especiais, reduzindo o caso a um desvio individual da sargento e indo embora. Na mesma hora, no gabinete da vice-chefia em Brasília, a noite avançava, mas as luzes não se apagavam. A general Helena lia o relatório da situação do Comando de Operações Especiais que o ajudante trouxera. O conteúdo não era sobre a demonstração que Cavalcante preparava. O que ela focava eram as dezenas de arquivos de reclamações e incidentes que surgiram nas forças especiais nos últimos 3 anos, mas que foram encerrados pelos comandantes. Atritos com outras unidades em treinamento, brigas com civis e vários abusos abafados internamente. No centro, sempre estava a mentalidade de nós somos os comandos. Helena apontou um arquivo com a caneta. Era um registro de 2 anos atrás. Luana, a mesma sargento, tivera atrito com um oficial de outra unidade por uso de área de treinamento, mas foi resolvida com uma advertência verbal leve, protegida pelo comando. O general Cavalcante pretende exibir músculos para mim amanhã. Helena sorriu friamente. Mas o que eu vou ver não são os músculos, é a necrose escondida dentro deles. Ela tinha certeza de que a arrogância da sargento Luana era o resultado inevitável do monstro do excepcionalismo que o general Cavalcante alimentara. E amanhã, ela colocaria o bisturi no coração desse monstro. Na manhã seguinte, a base do Comando de Operações Especiais em Goiânia estava imersa numa tensão assassina. Desde as 5 da manhã, toda a tropa estava em forma. A pista e o pátio de formatura foram lavados, e todos os soldados estavam com uniformes impecáveis coturnos brilhando. Veículos táticos e blindados estavam em exibição com camuflagem perfeita. Tudo isso era a ordem do general Cavalcante. Ele estava na janela de seu gabinete no 2º andar do prédio do comando, observando tudo como um predador. Ele passará a noite em claro. Sua raiva não era contra a sargento Luana presa em Brasília, mas contra a humilhação e hostilidade de ter seu santuário invadido pela general de gabinete. Coronel Oliveira, tudo pronto? Sim, general. Equipe Alfa pronta no estande de tiro com munição real. Estamos prontos para receber a visita a qualquer momento. Ótimo. Cavalcante esfregou o queixo, satisfeito. A palavra munição real tinha peso. Ele tinha certeza de que, ao ver o poder de combate real diante dos olhos, Helena não ousaria falar de disciplina. A visita seria apenas uma formalidade incômoda. Às 9 horas em ponto, contrariando a expectativa de uma escolta barulhenta de batedores da PE, um único carro parou silenciosamente em frente ao prédio do comando. Um sedã preto oficial, um Ford Fusion com a placa de 3 estrelas. Atrás dele, apenas uma viatura Jeep de apoio. O general Cavalcante franziu a testa. Aquela comitiva simples, atravessando o pátio onde dezenas de soldados e equipamentos estavam perfilados, parecia um desprezo intencional à recepção grandiosa que as forças especiais haviam preparado. A porta traseira do sedã se abriu e uma pessoa desceu. A general de divisão Helena Siqueira.
Diferente do que Cavalcante esperava, ela não vestia uniforme de gala ou passeio. Ela usava um uniforme de combate camuflado impecável, recém-saído da caixa, mas sem medalhas ou barretas desnecessárias. Em seus ombros apenas as 3 estrelas brilhavam. Parecia uma militar pronta para comandar uma operação, não para receber honrarias. O general Cavalcante desceu as escadas com seu estado-maior para recebê-la. 2 generais de 3 estrelas se encararam. O símbolo do campo, Cavalcante, e o símbolo do sistema, Helena. A selva nos une. Cavalcante gritou o lema da tropa, prestando continência com voz trovejante, carregada de hostilidade contida. Tudo pela pátria. Helena respondeu à continência de forma sóbria. Sua voz era baixa, mas não recuou nem 1 milímetro diante do grito de Cavalcante. Em vez de olhar para o rosto dele, ela percorreu lentamente os olhos pelos equipamentos gigantescos e soldados perfilados atrás dele. Recepção grandiosa, General Cavalcante, disse Helena. O tom era ambíguo. Cavalcante interpretou como um sinal de submissão. Sorriu triunfante. É o comando de operações especiais, general. Manter a prontidão de combate é nosso dever. Como soube da sua visita, preparamos uma demonstração da capacidade de resposta do nosso destacamento diante das ameaças recentes. Vamos para a área de treinamento. Ele apontou para as viaturas, planejando levá-la direto para o estande de tiro, onde o fogo real quebraria a moral dela. Ele se virou, achando que ela o seguiria. Não. Uma palavra de Helena pregou os pés de Cavalcante no chão. Ele se virou com uma expressão confusa. O olhar dela estava frio. General Cavalcante, parece que esqueceu o objetivo da minha visita hoje. Helena recebeu uma pequena pasta de seu ajudante, Major Ramos. O objetivo não é assistir a show de combate. Como consta no ofício, é uma inspeção de disciplina do comando. Ela abriu a pasta na frente dos olhos dele. Hoje não vim ver granada de fumaça nem tiro de festim. O olhar de Helena se voltou para o coronel Oliveira, atrás de Cavalcante. A unidade da sargento Luana, presa ontem por desacato. Quer os livros de registro disciplinar, as fichas de punição e as atas de reunião disciplinar dos últimos 3 anos do batalhão. Os originais. O que disse? O sorriso sumiu do rosto de Cavalcante, dando lugar à raiva. Cancele a demonstração. Helena não recuou. Ela passou por Cavalcante, ignorando toda a recepção preparada, e caminhou em direção ao prédio do comando. Coronel Oliveira e Sargento Mor, guiem-me até a sala de arquivos disciplinares agora. Imediatamente. Era uma ordem. A general Helena declarou guerra na cara do comandante das Forças Especiais, no coração de sua base. A demonstração de força de Cavalcante foi despedaçada pela lâmina dos princípios de Helena antes mesmo de começar. O tempo parou em frente ao prédio do comando. O rosto do general Cavalcante tremia. Ele sentia os olhares de seus subordinados e da tropa perfilada queimando em suas costas. Sua autoridade de comando foi negada publicamente em seu próprio território. Cancelar o treino e abrir os arquivos era pisar na cara dele. Coronel Oliveira, não ouviu? Guie-me. A voz sem emoção de Helena era assustadora. Sim. Sim, general. O coronel Oliveira, apavorado, curvou-se. General Helena. Cavalcante finalmente abriu a boca, engolindo a fúria. Os registros podem ser mostrados, claro. Mas uma visita assim afeta a moral da tropa. Se a moral da tropa é uma sargento insultar uma general de 3 estrelas, então essa moral deve ser quebrada hoje. Helena o cortou, olhando com desprezo pela primeira vez. General Cavalcante, não teste minha paciência. Ela entrou no prédio. Cavalcante cerrou os punhos até sangrar, vendo-a entrar. A munição real e os equipamentos lá fora agora eram apenas sucata cara parada no pátio. Na sala de arquivos do batalhão, o ar era seco e cheirava a papel velho. O coronel Oliveira e o sargento Mor abriram os cofres com mãos trêmulas. Helena não quis os dados do computador. Quer os livros físicos. As partes diárias, os registros de punição assinados pelos comandantes.
Tragam tudo. Cavalcante observava de braços cruzados num canto, com o rosto fechado. Ele achava que ela desistiria após folhear alguns papéis. Mas Helena era metódica. Ela não lia o conteúdo, buscava padrões. Isto aqui. O dedo de Helena parou numa página de 2 anos atrás. Major Ramos, leia. Abril de 2023. Treinamento conjunto. Atrito entre comandante de esquadrão do 11º Regimento de Cavalaria e capitão do DAC. Na ocasião, a sargento Luana proferiu ameaças e palavrões contra o major de cavalaria, dizendo para sair da frente. O coronel Oliveira suou frio. E a punição? Perguntou Helena. Advertência verbal ao capitão. Orientação à sargento Luana. Motivo: ação impulsiva devido ao estresse excessivo do treinamento especial. Impulsiva? Helena riu. Uma sargento xinga o major e recebe orientação? Ela pegou outro arquivo. Briga em bar civil. Resolvido com instrução do comando. Outro arquivo. Suspeita de trote violento. Conciliação entre as partes. Helena começou a jogar os arquivos no chão. Puf. Puf. Isso é a disciplina que vocês pregam? General, a especificidade da tropa exige, tentou o coronel. Especificidade? A voz de Helena congelou o ar. Ela se virou para Cavalcante. General Cavalcante, essa é sua diretriz de comando? As forças especiais estão acima do regulamento? Cavalcante levantou-se. General, está passando dos limites. Meus homens arriscam a vida. Pequenos atritos são discricionariedade do comandante. Pequenos atritos, Helena gritou pela primeira vez. Até Cavalcante recuou. A arrogância que a sargento Luana mostrou ontem é o monstro nascido dessa sua discricionariedade. Você não comandou a tropa, general. Você se escondeu atrás do nome, comandos, e acobertou crimes, criando apenas arrogância. Sabe o que a sargento gritou ao ser presa? Eu sou dos comandos, vocês não podem me tocar. Essa é a moral que você criou. Helena abriu a porta da sala. Major Ramos. Lacre esta sala inteira. Uma equipe especial da Inspetoria Geral está vindo. A partir de hoje, inicia uma auditoria especial extraordinária em todo o Comando de Operações Especiais, por autoridade da Vice-Chefia do Estado-Maior. Era uma sentença. O desvio da sargento Luana virara um tufão que agora mirava o pescoço do general Cavalcante. A declaração de auditoria especial congelou o ar no prédio. Não era um aviso, era uma invasão legalizada. O general Cavalcante mordeu os lábios com força. Helena não olhou para trás. Atravessou o corredor onde oficiais petrificados prestavam continência com humilhação nos olhos, passou pelo pátio onde a elite agora parecia um exército derrotado, e entrou no carro. Volte para Brasília. Ligue para o chefe da inspetoria agora. Seu rosto não tinha vitória, apenas determinação fria. Assim que o carro dela saiu, a fúria de Cavalcante explodiu em seu gabinete. Ele jogou tudo que estava na mesa no chão. Creche. O cristal com o símbolo da unidade se estilhaçou. Maldita! Ousa entrar na minha casa. Seus olhos injetados se voltaram para o coronel Oliveira. Você é um comandante ou um rato? Abre a sala para ela com um estalar de dedos? Como você gerencia a tropa para deixar uma sargento fazer aquilo na frente de uma general? General. Foi uma ordem direta. Calhe a boca. Preparem-se. Se ela quer guerra, vai ter. Cavalcante pegou o telefone. Gabinete? Ligue para o chefe de operações do Estado-Maior Conjunto e para o comandante militar do Oeste. Vou ligar pessoalmente. Ele tentaria usar sua rede de influência política para isolar Helena. Enquanto isso, a sargento Luana passava por mais de 6 horas de interrogatório intenso na PE em Brasília. Ela teve que descrever cada palavra, cada expressão facial daquele dia. O orgulho sumira. Ela era apenas uma suspeita assustada.
No corredor, ela cruzou com o tenente-coronel Barros. Sargento Luana. Você ainda não sabe o que fez, não é? A general Helena acabou de voltar da visita ao seu comando. Uma auditoria total foi declarada por sua causa. A merda que você fez agora vai cair na cabeça de todos os seus colegas. Você enfiou uma faca no peito da sua unidade. Os olhos de Luana se arregalaram em desespero. Auditoria total? Ela percebeu o peso de seus atos. Ela não insultou apenas uma pessoa, ela se tornou a traidora que derrubou a fortaleza das forças especiais. À noite no gabinete de Helena em Brasília. Major, a equipe está pronta? O tenente-coronel Lemos da assessoria jurídica e o tenente-coronel Paiva do departamento de pessoal? Sim, general. Ambos são legalistas e sem vínculos com as forças especiais. Ótimo. Envie-nos amanhã com a equipe avançada. A missão não é o registro da Luana. Quero todos os casos de desvio de verba de treinamento, promoções irregulares e abuso de poder dos últimos 3 anos sob o comando de Cavalcante. Arranquem tudo pela raiz. A arrogância da sargento Luana abriu uma fenda que Helena usaria para causar um terremoto. Na manhã seguinte, 8 horas. O Comando de Operações Especiais esperava uma inspeção normal, mas o que chegou não foram viaturas da PE. Eram carros civis pretos e vans, que entraram ignorando a recepção e se espalharam pelo mapa da base que já conheciam. Uma equipe foi para a sala de servidores, outra para o departamento de pessoal, e a lâmina mais afiada foi para o batalhão da sargento Luana. Não era inspeção, era busca e apreensão. O chefe da inspetoria entrou no gabinete de Cavalcante acompanhado dos 2 tenentes-coronéis. General Cavalcante, por ordem da vice-chefia, estamos assumindo o controle parcial da rede administrativa e de comando do Comando de Operações Especiais. Isso é traição. Vou paralisar uma unidade de elite? Gritou Cavalcante. O tenente-coronel Lemos, da jurídica, ajustou os óculos. Não tocaremos na rede de operações. Mas detectamos tentativas de exclusão de dados nos servidores ontem à noite. Isso é obstrução de justiça e destruição de provas. Cavalcante empalideceu. Eles já estavam monitorando. No batalhão, o tenente-coronel Paiva invadiu a sala do coronel Oliveira. Coronel, abra o cofre. Quero os registros manuais de premiação e promoção. Especialmente como a sargento Luana foi promovida e protegida. A lâmina de Helena era precisa. As provas de favorecimento, uso indevido de verba, o show de ontem seria pago com verba desviada de bem-estar, e a panela de promoções de Cavalcante foram expostas. Cavalcante tentou ligar para seus contatos. Aqui é o Cavalcante. A Helena está destruindo o exército. General, desculpe. O comandante do exército acabou de emitir uma ordem para cooperar totalmente com a auditoria da vice-chefe. Parece que ele deu carta branca a ela. O telefone caiu da mão de Cavalcante. Ele estava isolado. Na carceragem, um defensor datado visitou Luana. Sargento, a acusação vai incluir abuso de autoridade reiterado. A promotoria militar está pegando pesado. O comando não vai ajudar. O general Cavalcante provavelmente vai jogar tudo nas suas costas como desobediência individual para tentar se salvar. Sabe o que é cortar a cauda do lagarto? Cortar a cauda. Luana percebeu que fora abandonada. A organização que ela achava ser tudo agora a descartava. 2 semanas depois, o relatório da auditoria era uma sentença de morte para o reinado de Cavalcante. Ele foi convocado para o alto comando do exército em Brasília. Não era uma reunião, era um julgamento. Helena apresentou os resultados no telão, sem olhar para ele. Desvios, favorecimentos, cultura tóxica. General Cavalcante, o senhor não comandou uma tropa. Criou uma milícia privada que se acha acima da lei. A insubordinação da sargento Luana não foi acidente, foi produto da sua gestão. Me dê chance de defesa. Em situação de guerra, tentou Cavalcante. Sente-se.
A voz do comandante do exército 4 estrelas cortou a sala. A partir de hoje, o general Cavalcante está exonerado do comando. Será transferido para o Departamento de Estudos e responderá ao Conselho de Justificação. Fim. O mito do general de campo caiu pelas mãos da general de gabinete. No mesmo dia, no Tribunal Militar, a sargento Luana, de uniforme de presidiária, ouviu a sentença. O DAC não mandou ninguém. Réu Luana, condenada a 1 ano e 6 meses de prisão e, o juiz pausou. Exclusão a bem da disciplina. Expulsão. A morte para um militar. Seu orgulho, sua carreira, tudo virou pó. Ela foi arrastada para fora, chorando em silêncio, arrependida apenas por ter dito aquele ei. Meses depois, o café no QGES estava calmo. Helena estava sentada, tomando café, vestida com a mesma roupa de ginástica cinza. Cavalcante fora reformado compulsoriamente. O Comando de Operações Especiais passava por uma reestruturação dolorosa, mas necessária. Um jovem soldado entrou na fila atrás dela. Ele olhou para a postura dela, hesitou, e fez uma leve reverência com a cabeça. Respeito silencioso, sem saber a patente. Helena sentiu de volta. A verdadeira força não vinha de um brevet de elite ou de gritos. Vinha do respeito mútuo e da disciplina invisível que sustentava o exército. Ela tomou um gole do café.